Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Jonas. Obrigado, meu irmão. Jonas, capítulo de número 4. Eu lerei todo o capítulo e essa será a porção que, pela graça do nosso Deus, nós iremos expor nesta manhã. Eu peço a todos que ouçam com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, qual diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em graça e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos ao nosso Deus, irmãos, ainda. Ó nosso Deus e Pai, mais uma vez te clamamos. Quebranta o nosso coração diante desta palavra. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, trabalhe em nosso interior, em nossa mente, para que não só tenhamos aqui Jonas sendo tratado por Ti, mas nós, hoje ainda tratado pelo Senhor através desta palavra, em nossos desconfortos, descontentamentos, em nossa ira, Senhor. Fala ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, nós passamos a última ocasião em que pregamos o livro de Jonas por um grande e maravilhoso momento. Algo extraordinário da parte de Deus. O Senhor Deus converteu homens rebeldes, homens violentos. Foi isso que vimos na última ocasião. De tal forma que o texto, inclusive, como vimos, diz que Deus se arrependeu, e vimos que isso é uma forma de o Senhor nos falar como Deus, Ele quer, como que balbuciando conosco, nos mostrar que Ele foi gracioso. Ele havia prometido juízo para aqueles que estavam em perversidade, em violência, mas Ele mudou a sua atitude. Nós vimos que isso não tem contradição alguma com o seu decreto, mas isso mostra a sua misericórdia. E agora, depois de ter tratado com os ninivitas, o Senhor Deus trata com Jonas. Sim, porque nós vimos
no início dessa exposição, que o centro desse livro não é a pessoa de Jonas, não são os ninivitas, mas o centro deste livro é exatamente a misericórdia de Deus. E então é por isso que Deus, sendo Jonas um profeta, ele não deixa de tratar com Jonas, uma vez que Deus certamente percebeu o ânimo de Jonas ao ver toda aquela manifestação da graça. Ora, nós podemos ver aqui 3 partes nesse capítulo 4. Em primeiro lugar, Deus confronta o descontentamento de Jonas ao ver perversos sendo alvo da misericórdia. Deus confronta o descontentamento de Jonas ao ver perversos sendo alvo da misericórdia. Essa é a primeira parte do texto. Aqui nós vemos Jonas sendo descontente. Veja o que diz o verso de número 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ora, nós vemos aqui Jonas desgostoso, descontente. Meus queridos, que contradição. Porque o verso 10 diz que Deus viu o que eles fizeram. E Deus, como juiz de toda a terra, ele não derramou juízo sobre aqueles homens. Ou seja, Deus se agradou do arrependimento daqueles homens. Mas Jonas, ele olha aquilo. E Jonas, como também querendo julgar, Jonas não gosta. Diz o texto, Jonas se desgostou. Jonas se descontentou. Que estranho, porque Deus não tirou algo de Jonas. Deus não derramou um juízo sobre Jonas. Deus simplesmente foi bondoso com os ninivitas. Mas isso fez com que Jonas ficasse abatido, mais do que isso, desgostoso, descontente da vida. Esse texto nos lembra o texto lá de Mateus 20. É um texto muito conhecido, peço que você abra. Mateus 20. A partir do verso número 1 diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E diz o texto então que Deus saiu que o dono de casa saiu pela 3ª hora e chamou alguns desocupados. Depois ele saiu mais e chamou outros. E no final, quando ele vai pagar a todos os trabalhadores, diz, mas o proprietário, diz aqui no verso número 11, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Os primeiros, falando dos primeiros. E no verso 12 diz, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. E veja agora as perguntas. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Não era assim os olhos de Jonas? Jonas estava desgostoso, Jonas estava descontente, porque Deus estava sendo bom. Deus não estava derramando juízo sobre os ninivitas. Que pregador inusitado. Um pregador que fica desgostoso, descontente, irado, porque há conversões. Porque a misericórdia de Deus fez uma obra maravilhosa no coração de homens perversos. Homens que eram exímios em praticar maldades, matar.
eles se convertem e Jonas fica desgostoso. O que acontecia com Jonas? Por que Jonas estava assim? É estranho, porque até aqui as palavras de Jonas no verso número 2, quando diz que ele orou, Jonas, irado, desgostoso, ora ao Senhor. No verso 2 diz, e ele diz então, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em graça e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Parece que Jonas, todo o processo do capítulo 2, não operou um verdadeiro arrependimento em Jonas. Ora, Jonas estava no ventre daquele grande peixe, e ele sofre ali. Ele diz, me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou. Ele clama a Deus, e Deus então manda o peixe vomitá-lo. Parece que então havia um arrependimento no coração de Jonas. Mas agora ele diz, foi por isso que eu fugi. Eu sabia. Parece que Jonas não se arrependeu. O que acontece no coração desse profeta? Ora, meus queridos, ao que parece, é uma frase estranha que Jonas diz aqui, mas ao que parece ele não estava de forma alguma resolvido a ir a Nínive, mas no ventre do peixe Deus então o confronta e ele se arrepende de não ter ido e vai até lá, só que ele vai até lá com uma resolução. Ele vai resolvido a pregar o juízo, ele vai resolvido a ver a ira de Deus sobre aqueles homens. E aqui parece ficar claro, né? Por que ele diz isso? Senhor, eu sabia que o Senhor é misericordioso. É estranho, mas o que há no coração de Jonas aqui é como se ele se pusesse também como um julgador, um juiz, e ele olhasse para o nome de Deus e dissesse, Senhor, o teu nome é muito santo, o teu nome é tão puro, que não é digno de estar nos lábios desses homens. O Senhor é santo, 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 mas esses ninivitas, não é justo que o Senhor alcance eles, não é justo que eles se conheçam. Isso que está acontecendo não é justo, por causa do teu nome. Então, veja como é estranho aquilo que se passa no coração de Jonas. Mas, irmãos, por muitas vezes nós somos como Jonas. Uma vez eu vi um relato de julgamento, e então um homem tinha feito um mal, eu não lembro aqui exatamente qual mal ele tinha feito, mas então ali a vítima ela foi morta, e aquele mau homem estava sendo julgado, e os parentes se levantam e começam a falar tudo o que eles desejavam que acontecesse com aquele homem, e um parente, que era crente, disse, eu desejo que você se arrependa, e começou a pregar o evangelho para essa pessoa, eu desejo que você conheça a Cristo. Por vezes nós olhamos para homens perversos, nós conhecemos histórias deles, todas as tramóias que eles fazem e vidas nas mãos deles são como meras coisas. E nós ficamos cheios de ira, de indignação, e a nossa boca começa a correr a saliva, desejando que eles sejam triturados pela mão de Deus, minuciosamente destruídos. E quando o julgamento não traz o juízo, ou até mesmo quando ele se arrepende, então por vezes nós podemos ficar desgostosos como Jonas, pensando exatamente como Jonas. Não, esse que fez isso, não é justo que ele conheça a Deus. Já ouvi alguns dizerem
daqueles homens que andam em ônibus vendendo, né? E aqui eu não quero colocar em questão, né, a fé deles, mas já ouvi alguns dizendo: é fácil ser crente assim. Tomou tiro, matou, roubou, matou policial, e agora crente é fácil? Meus queridos, percebam como por vezes nós nos assemelhamos a Jonas, ou outras pessoas também se assemelham a Jonas. Desgostoso, descontente, porque Deus exerceu misericórdia. E Deus agora é conhecido por homens que eram perversos e agora se arrependeram dos seus pecados. Jonas não estava acreditando naquilo. Ele espera que Deus ainda destrua aqueles ninivitas. Perceba que no verso de número 5, diz que então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas, ele queria de fato assistir de camarote a destruição de Nínive. E ele vê a misericórdia de Deus, mas ele não acredita, ele ainda espera, talvez ele espera aí os 40 dias que não tinham passado, ou talvez ele pense que Deus ainda irá derramar ira, não sei, mas o fato é que Jonas, ele ainda fica esperando a ira de Deus cair sobre a vida daqueles homens. Jonas não acreditava no arrependimento deles, de forma alguma. Talvez Jonas pensasse que Deus estava sendo ali tolo. Ora, Jonas não apenas se descontenta, não apenas se desgosta, Jonas se ira. A palavra aqui é que ele se aqueceu de ira. O seu sangue ferveu e ele ficou irado. E essa ira o leva a pedir a morte, a orar a Deus. Perceba, Jonas está aqui orando. É uma oração sincera, porque veja que ele está lúcido acerca da misericórdia de Deus. Ele diz: eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, mas o que significa? Que o Senhor é tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas está lúcido aqui, diante de quem é Deus, com quem ele está falando. Ele não está sendo hipócrita, mas é uma oração com o coração destemperado. E então, ele pede para morrer. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Perceba que um zelo não orientado pela Escritura leva as pessoas a pensar e a agir de forma tão enlouquecida. Jonas não estava entendendo ali a operação do Senhor na vida daqueles homens. E ele então, destemperado pela ira, pelo desgosto, ele pede a morte. E aqui nós podemos então pensar, analisando a vida aqui deste profeta, será que então é lícito alguém desejar partir deste mundo? E poderíamos responder essa pergunta de duas formas. Sim, se este é o desejo do apóstolo Paulo, vocês devem lembrar lá em Filipenses 1, no verso de número 21, o apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Sim, um crente, ele enxerga
que essa vida é pobre diante da presença do Senhor Jesus, não é pecado ele desejar partir e estar com Cristo. Mas sim é pecado ele desejar partir, se o desejo não for esse. E era o caso de Jonas. Não era porque ele queria estar com o Senhor que ele pede a morte. Era porque ele estava descontente. Eu convivi em Teresina por um tempo e uma notícia que era recorrente nos jornais eram jovens que se atiravam de lugares e davam cabo da sua própria vida. Ali um contexto muito pesado, uma pressão muito pesada sobre os jovens para que eles estudem, deem conta de todo o conteúdo dos colégios. E vez por outra nós ouvimos falar dessas notícias. Ora, como é triste ver uma pessoa dando cabo da sua própria vida, quando ela não tem mais sentido para viver. Alguns que são, inclusive, até idosos, às vezes também se desgostam pela vida e desejam morrer por causa dos seus sofrimentos, por causa da sua fragilidade. Mas nós olhamos para a Escritura e vemos que o ânimo daquele que está no Senhor e que atinge uma idade avançada, ele pode ser renovado. E então ele pode, embora velho externamente, experiente de mente, por ter já andado com Cristo há tanto tempo, o seu ânimo de vida está novo e jovem. São dilemas e pensamentos que passam, inclusive na cabeça de crentes. E aqui nós aprendemos essas lições. É lícito, digamos assim, desejarem partir para estar com Cristo, mas não há outro motivo para desejar isso. E aqui aprendemos outras lições, meus irmãos. Perceba como nós devemos suportar uns aos outros. Deus está tratando com Jonas. Nós estamos vendo esse primeiro ponto. Deus confronta o descontentamento de Jonas quando ele vê a misericórdia sobre pecadores. Deus está tratando com ele aqui. Perceba que Deus não somente ouve a oração de Jonas, mas Deus responde a oração de Jonas. Porque se ele responde é porque ele ouviu. Deus está se prestando a ouvir aquelas baboseiras que Jonas está falando. Ele está levando em conta, meus irmãos, como isso nos ensina que devemos suportar uns aos outros. Quem somos nós para dizer basta? Esta pessoa é pecadora demais. Deus está aqui tratando com Jonas, suportando tudo isso. Jonas faz aqui igual a muitas crianças, quando elas são provocadas, aquela expressão, né, que às vezes falam, ele age como o dono da bola. É aquela criança que ganhou uma bola, cara do seu pai, uma bola bonita, e ela chama os seus colegas para jogar, mas então ela não consegue fazer gol algum, ela não consegue ganhar o jogo, e o que ela faz? Ela leva a bola consigo, e acaba o jogo. É isso que Jonas está fazendo aqui. Senhor, já que não é assim como eu quero, tira a minha vida. Acaba logo com isso. Por vezes é assim que nós fazemos. Quando nós planejamos algo e não acontece aquilo que nós queremos, o nosso ânimo cai e nós não queremos fazer nada. O descontentamento no coração.
Quando você planeja algo, mas acontece apenas parte daquilo, você se desgosta, não é assim que acontece por vezes? E você não consegue aproveitar a parte do que aconteceu, daquilo que você queria. Ou você não consegue ver a outra parte da bondade de Deus, enxergando que aquilo que Ele faz, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Você está tapado pelo desgosto e descontentamento. Ora, irmãos, e então nós deixamos as coisas. Não é isso que acontece por vezes. Nos arrependamos. Não sejamos como Jonas. Deus está confrontando o descontentamento de Jonas, porque ele vê a misericórdia de Deus sobre perversos. Deus pergunta, é interessante a paciência de Deus aqui. Deus poderia ter feito tantas coisas. É interessante que Deus, ele não é movido a paixões como nós, por vezes, que quando nós somos ofendidos, ainda que estamos na nossa razão, queremos dizer boas verdades para as pessoas, e nos descontrolamos, o nosso sangue ferve, e nós acabamos dizendo coisas que depois nos arrependemos. Deus não é assim. Deus é perfeitamente controlado, Ele não é movido a paixões. Ele consegue se controlar diante de um Jonas descontente, e ele simplesmente responde com a pergunta: é razoável essa tua ira? Jonas, analise bem o que você está querendo. Você quer morrer porque eu fui misericordioso com homens perversos? Você não quer ver mais nada, inclusive a minha misericórdia e bondade na vida de homens que antes eram inimigos meus, mas agora são meus servos? E agora hão de me glorificar, uma nação, uma população tão grande. Jonas, isso faz sentido? Você quer morrer por isso? O que Jonas faz? Ele está tão irado, está tão descontente, que ele não responde nada a Deus. Ele é como aquele menino rebelde, que se levanta batendo os pés e sai da cidade, e não diz nada a Deus. Por vezes nós também agimos assim. Nossa vontade não acontece, nós ficamos raivados, fazemos as coisas com raiva. Ora, por que você está descontente? Porque choveu, mas a chuva vem de Deus. Por que você está assim? Faz sentido? Você não responde e sai batendo os pés. Pense bem, isso faz sentido? Jonas sai, nem responde a Deus. Mas é interessante que a paciência de Deus continua. Se em primeiro lugar nós vemos Deus confrontando o descontentamento de Jonas, porque a misericórdia de Deus vai sobre perversos. Em segundo lugar agora, e esse é o nosso segundo ponto, Deus confronta o descontentamento de Jonas quando Ele tira o conforto que Jonas tinha. Deus confronta o descontentamento de Jonas quando ele tira o seu conforto. Veja o que diz o verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Veja, é Deus quem vai ao encontro de Jonas. Jonas sai da cidade, batendo os pés como um menino rebelde, birrento,
e Deus vai até ele. Meus irmãos, é assim que Deus faz conosco. Nós pecamos contra Ele. E Ele vai até nós, com Sua palavra. Ele tem vindo até nós aqui, nessa reunião solene. Ele nos trouxe até aqui. Talvez você esteja desgostoso da sua vida como Jonas. Talvez você nem ter buscado a Deus esses dias você tem buscado. Talvez aconteceu algo na sua vida que você disse, vou me afastar. Por um tempo vou, como alguns dizem, vou brigar com Deus. E Deus vem até você, mais uma vez. Verso 6 diz que o Senhor fez nascer uma planta, e Ele fez subir essa planta por cima de... Ele não apenas fez essa planta nascer. O texto nos ensina que Ele fez com que essa planta fosse de tal forma que ela subiu, porque poderia ser uma planta pequena e não fazer sombra sobre Jonas, mas Ele foi tão bondoso que Ele fez essa planta também subir sobre Jonas, e tinha um objetivo, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, ou do seu desgosto. Perceba como Deus vai ao encontro. Meus irmãos, isso é o Evangelho. Cristo, Ele encarnou e veio até nós. Ele sempre vem até nós. O homem nunca vai a Deus por si mesmo. Ainda que nós tenhamos sido alcançados por Ele. Perceba, você nunca se arrepende do seu pecado porque você mesmo é bom. Mas é porque Deus vai até você. O Espírito opera essa bondade. E diz o texto que ele se alegrou em extremo. Perceba que aqui é o oposto que aconteceu. No verso 1 diz que ele se desgostou extremamente. Mas agora no verso de número 6 diz que ele se alegrou em extremo. Jonas agora, o seu ânimo vai de um polo ao outro, de um extremo ao outro. E por que ele agora fica tão alegre assim? Porque ele estava confortável. Jonas talvez não perceba aqui, mas ele está tão cheio de si. Ele não consegue olhar para a vida de outros, mas quando ele é beneficiado, ele fica alegre. Mas diz o texto que o Senhor Deus aqui, mais uma vez, o confronta. Diz no verso 7 que mais Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Jonas, ele não consegue ser grato a Deus por aqueles momentos de sombra que aquela planta fez, aquela planta que Deus fez nascer sobre ele, aquela planta que Deus fez nascer para fazer sombra sobre a sua cabeça. Ele não consegue enxergar que ele não é digno de usufruir daquela sombra, e se ela, por um lado, acabou agora, por outro lado, ele usufruiu de forma graciosa. Meus irmãos, como mais uma vez Deus trata não apenas com Jonas, mas conosco. Quantas vezes nós ficamos descontentes porque algo que é bom acabou? Nós murmuramos, mas nós não conseguimos enxergar que nós não merecíamos aquilo que era bom e que tínhamos.
Foi graça de Deus. Deus não nos deve nada. Nós não lembramos de Cristo. Ora, se tem algo que destrói e mina a alma de um crente, é não ver, não ser grato principalmente pela obra de Cristo em sua vida. É que ele precisa de algo além de Cristo. É pensar que ele precisa de algo além de Cristo. Não, meus irmãos, nós já temos tudo. Nós já temos tudo. Cristo morreu em nosso lugar. Nós podemos nos achegar a Deus como filhos, de forma livre, sem medo de ser destruídos. Falando numa linguagem, como que balbuciando, nós podemos sentar ao colo do nosso Pai, sem ter medo de que Ele nos destrua. Aquele que era o juiz, de onde viria certamente a nossa destruição. Cristo nos deu tudo isso. Como nós não somos gratos por Ele, como deveríamos. Como nós falamos, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Mas na hora que Ele nos tira algo, nós não conseguimos perceber que ainda temos tudo. Temos a Ele. Ele nos basta. Temos o amor do Pai. Temos o seu perdão. Temos a santidade do Espírito. Meus irmãos, um pecador amar a santidade. Um pecador desejar ser santo. Isso não é dele, mas é Deus no seu coração. Porque isso não nos basta. Porque isso é pequeno diante de nós. A ponto de, quando Deus nos tira algo, nós ficamos descontentes. E juntamente com Ele, Deus nos dá todas as coisas, não é verdade? Não é isso que a Escritura nos diz? Então, se você recebe algo, perceba, seja grato a Deus pelo tempo que você pode usufruir daquele algo. Interessante que a Escritura diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque é no fim delas que nós temos exatamente essa reflexão, de que gozamos e aproveitamos a quantidade que Deus queria, e então podemos ser gratos. E agora não temos, porque nós não somos Deus. Deus é quem tem todas as coisas. Jonas, então, ele não percebe isso. Jonas fica irado, e agora a sua ira é maior ainda. O sol bate na cabeça dele, ele desfalece, era um sol forte, e o Senhor Deus fez isso de propósito. E então, ele pede a morte. Melhor me é morrer do que viver. Ora, irmãos, aqui aprendemos mais ainda sobre a paciência que nós devemos ter, inclusive com os nossos cônjuges. Deus está tendo paciência com Jonas aqui. Deus está andando milhas e milhas com Jonas. E nós devemos ter paciência com os nossos cônjuges, inclusive quando eles estão em pecado contra nós. Como isso é graça de Deus. Perceba, o Senhor Deus aqui ainda confronta Jonas mais uma vez com a pergunta. Perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta?
Faz sentido, Jonas. A ira de Deus é razoável. No capítulo 1, verso 15, diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o furor da sua ira. Sim, da sua fúria. Sim, a ira de Deus era totalmente razoável, era justa. Afinal de contas, um profeta pensou que poderia desobedecer a Deus, e Deus se ira, fazendo com que aquele mar ficasse enfurecido. Era justa, era razoável a ira de Deus. Mas Jonas, essa tua ira é razoável por causa da planta? Faz sentido. Ora, irmãos, como ficamos irados e pecamos como Jonas. Nós vemos aqui em segundo lugar, Deus confrontando Jonas. Deus confronta o seu descontentamento, quando então ele tira o conforto de Jonas. Vimos em primeiro lugar que Deus trata o descontentamento de Jonas quando ele vê a misericórdia de Deus sobre os perversos. Vimos em segundo lugar que Deus trata o descontentamento de Jonas quando ele tira o conforto, o seu conforto. Mas agora em terceiro lugar, nosso terceiro ponto, é que o amor de Deus é a razão para ter misericórdia de pecadores. Veja o que diz o verso 10, tornou o Senhor. Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. A cidade era grande de fato. Alguns teólogos concordam que essas pessoas aqui, que diz o texto, 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, eram crianças que não tinham discernimento, e é bem provável que isso seja verdade. Ora, se eles dizem ali que havia, então, provavelmente 120.000 crianças, avalia então a quantidade de adultos, era muita gente naquela cidade. E Jonas amou mais a planta do que aqueles homens. Jonas amou mais uma planta do que pessoas que são a imagem de Deus. Ele amou mais seres tão simples do que o ser humano, que é como um microcosmos, alguns já disseram. O Salmo 8 nos mostra da dignidade e da honra do ser humano, seja ele quem for. Pelo fato de ser um ser humano, ele deve ser honrado, ele deve ser tratado com dignidade. Diz o Salmo 8, ó Senhor, eu não lerei todo o Salmo, mas a partir do verso de número 4, diz que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e todos os animais do campo, as aves dos céus, o peixe do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Esse é o ser humano que Deus colocou como vice-regente em toda a sua criação. Ele foi feito menor do que Deus. Se Deus é o rei, ele é um príncipe para dominar sobre todas as coisas. Ele recebeu a insígnia da imagem divina em seu ser. E o nosso catecismo diz que isso significa que é o conhecimento de Deus, que é o domínio sobre as criaturas. Ora, irmãos, o homem, então, recebe a imagem de Deus. Jonas deveria ficar feliz
porque seres humanos estão sendo abençoados. Mas ele valoriza mais a planta do que os ninivitas. Mais a planta do que os ninivitas. E eu te pergunto, você tem valorizado mais coisas? Posses? Objetos? Sejam eles novos ou velhos? Que tem algum valor para você do que pessoas? Ainda que sejam perversos como ninivitas. Perceba, você e eu devemos enxergar a imagem de Deus no ser humano. E é daí que inclusive surge, Calvino ficou conhecido pelo seu humanismo, que não é um humanismo, o homem no centro de todas as coisas, mas é um humanismo para tratar o ser humano de forma digna, porque ele é a imagem de Deus. Mas por que Deus então tem tanta paciência com Jonas? Mesmo assim, mesmo Jonas tendo esses valores invertidos, por que Deus tem tanta paciência com ele? Ora, Deus teve paciência com os ninivitas, mas agora ele está tendo que suportar Jonas. Por que ele não acaba logo de uma vez com essa conversa? Porque Deus ainda fica se dando o trabalho de argumentar com Jonas? A pergunta também é: por que Deus ainda nos mantém vivos? E por que Ele ainda nos suporta? Olhe para nós, olhe para si mesmo. Porque Deus ainda continua te trazendo até a sua presença, Ele sabe de todos os seus pecados. Porque mesmo assim Ele ainda continua. Por quê? Por quê? Qual é a razão dessa misericórdia para com pecadores? Essa é a pergunta aqui nesse final do capítulo. O texto termina com uma pergunta. E essa pergunta nos aponta para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus. Por que Deus ele converte pecadores? Simplesmente porque Ele os amou. Mas por que Ele os amou? Porque Ele quis amar. E não há mais. Não continue fazendo perguntas como as crianças fazem, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não há mais o que responder. Simplesmente porque Ele amou. Ele quis amar. Ele quis amar a mim, Ele quis amar a ti. Ele quis amar os ninivitas, Ele quis amar Jonas, que ainda sendo um profeta, alguém do povo, ainda se mostra a esse papel. E por vezes, nós também fazemos tantas coisas contra o Senhor, e Ele ainda continua nos amando. Isso é amor, isso é misericórdia. E a pergunta, o capítulo, o livro termina com uma pergunta retórica. Deus pergunta, e eu não terei compaixão da grande cidade de Nínive? E a resposta é óbvia. A pergunta é retórica. Sim, Ele teve compaixão. Ora, irmãos, como o Senhor Deus utiliza perguntas para lidar conosco, não foi assim que Ele fez com Adão? E Ele ainda continua fazendo hoje. Perguntas que nos fazem refletir. Como elas são didáticas da parte de Deus. Essas perguntas nos dirigem à misericórdia, ao amor de Deus. Esse é o centro deste livro. Esse é o centro da profecia de Jonas. A misericórdia de Deus. O amor dele. Não se esqueça, Deus ainda continua sendo compassivo.
Você tem sido compassivo para com seus vizinhos? Você deseja que eles sejam convertidos? Você tem desejado a conversão de pessoas que militam contra a fé cristã, que de uma vez por todas foi entregue a nós? Por que você deveria desejar isso? Porque Deus é misericordioso e amoroso. E tal como Ele é, nós também devemos ser. Ora, irmãos, que o Senhor Deus nos transforme através dessa profecia. Que Ele nos faça mais contentes. Seja lá o que nós tenhamos, seja lá onde nós vivamos, que Ele nos dê contentamento. E assim, nós nos alegraremos em todo o tempo. Paulo diz, é na fartura e também na falta do alimento, na pobreza. Em todo momento. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Fiquemos de pé. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Ó Senhor, como ela de fato divide alma e espírito juntas e medula. Como ela revela os nossos corações, Senhor. Como nos sentimos completamente despidos diante da Tua palavra, esquadrinhados por ela. Que diremos, Senhor? Perdoa-nos. Perdoa-nos. Porque Cristo, por vezes, não é para nós suficiente. Ó Senhor, perdoa-nos porque não valorizamos a bendita salvação nele. Perdoa-nos também porque nós não percebemos a Tua bondade em nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Não nos permita continuar trilhando o caminho de Jonas. Obrigado por confrontar-nos em nosso descontentamento. E te pedimos que nos dê um coração alegre no Senhor e desejoso que muitos sejam alcançados pela Tua misericórdia. Que o Senhor use essa igreja poderosamente para que muitos sejam alcançados, ó Deus. E possamos então ver imagem de Deus restaurada, espalhada por essa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém.